Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Cumprimento os nossos telespectadores que nos acompanham em direto a partir de já no Facebook. É um programa que também pode ouvir indiferido aqui no nosso canal Rádio 100.2, sábado às 12 e domingo às 21 horas. Hoje temos temas algo muito interessantes que vamos debater aqui e comentar com o nosso comentador Fernando Lima, que é basicamente as novas medidas de restrições ontem anunciadas pelo Presidente da República e também a carta de Iskandar Saf, o dono da Privivest, a empresa do calote dos 2,2 mil milhões de dólares, as chamadas dívidas ocultas. Fernando Lima, boa tarde, cá estamos nós hoje com bons temas. Bem, eu espero que sejam espero que sejam bons temas e que tenhamos a capacidade para satisfazer as interrogações dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes. Muito bem, antes de irmos satisfazer as interrogações dos nossos telespectadores e ouvintes, vamos ao seu tema de semana, que é cimento. Bem, o meu tema cimento penso que é uma questão muito importante, porque para além do Covid-19, que acho que está na cabeça de todos, pelo menos dos urbanos, o cimento é outra grande preocupação da população moçambicana. Tal como se diz que o Covid, toda a gente tem alguém na família, ou seu amigo, ou seu conhecido, ou seu vizinho, que está infectado ou já esteve infectado. Também o cimento, toda a gente faz autoconstrução. Ou tem familiar que está a fazer autoconstrução, ou amigo, ou vizinho, ou quando vai para casa passa em várias construções a serem erigidas, porque é um movimento nacional e é um movimento transversal. Não é só um movimento urbano, é também um movimento que está a ocorrer nos meios rurais. Mas é interessante de ver que mesmo nos meios rurais, mesmo nos meios mais afastados, os pequenos mestres de obras, as pessoas que seguem aquelas regras dos pilares, das vigas, e portanto parece que há uma escola invisível que se passou para toda a gente, e toda a gente tenta fazer a laje como deve ser feita, os vigamentos e os pilares. Então, isto significa que o preço do cimento afeta toda a gente e, sobretudo, afeta aquelas pessoas que vão fazendo a pequena poupança todos os meses para comprar meia dúzia de sacos para acrescentar mais umas fiadas de blocos nas suas casas. Do meu ponto de vista, acho que as explicações que têm surgido na comunicação social não são abrangentes e não nos podemos confinar apenas à explicação de que é um problema do dólar e é um problema da importação de materiais. Também é verdade que há esta situação, mas, e tal como foi referido na imprensa moçambicana, há a possibilidade de se acrescentar mais-valia local com a inclusão de matérias-primas na produção do clinker, e o clinker é muito importante na produção do cimento, mas também toda a cadeia de valor acrescentado que entra na produção do cimento, nos transportes, na energia e noutros elementos logísticos. Ora, se toda esta cadeia de custos for debitada em dólares, isso significa que, de facto, estamos pura e simplesmente de costas voltadas para a moeda nacional. Porque isso, de facto, se é o dólar, significa que aqueles que produzem têm que debitar o saco que vai para o mercado ao preço que lhes custou, e o preço que lhes custou é determinado pelo câmbio do dólar nessa semana, nesse mês. E nós temos visto que há uma grande
volatilidade em relação aos câmbios. Portanto, sem achar que o governo deve intervir em tudo, sem achar que os preços têm que ser fixados governamentalmente, eu acho que, por exemplo, o Ministério da Indústria e Comércio pode ter um papel importante neste debate sobre os custos do cimento e interagir, não é intervir, interagir com a indústria do cimento. Já não é uma indústria monopolista, há vários produtores de cimento e, por um lado, fazer agir a economia de mercado, a oferta e a procura. E, por outro lado, corrigir distorções nos próprios mercados. O próprio INAIA, este instituto que está a fazer um trabalho notável em relação a uma série de questões, mas que às vezes peca porque perde o foco em relação às suas intervenções. O problema do cimento não é um problema da pessoa que está a vender no passeio. E não é com a apreensão de cimento dos passeios e do cimento que não tem lonas que os preços vão baixar. Se o INAI é uma instituição que está relacionado com as atividades económicas, também tem que intervir sobre a questão dos custos, sobre a questão dos preços e também sobre a questão da oferta, porque se resolver alguns destes nós de estrangulamento, naturalmente, o preço do cimento cai por si. O preço do cimento cai por si, porque se de facto a oferta não está de acordo com a demanda do mercado, isto permite que os especuladores, que aqueles que usam os pequenos expedientes para lucrarem com a situação de conjuntura, se beneficiem desses preços que temos visto nos noticiários de televisão. Portanto, eu acho que o governo pode e deve ter um papel mais proativo, sem sem voltarmos ao socialismo e às medidas em que o governo é que determinava e impunha os preços. Não é isso que se pretende, mas há uma atividade ou uma ação mais interventiva que é necessária, é importante nesta indústria tão fundamental na vida das famílias moçambicanas que é o cimento. E agora com o Covid, aparentemente aumentaram o número de pequenas construções, porque as pessoas foram obrigadas a ficarem em casa e a perceber-se das fragilidades das suas casas, Frank. Também, e não só, e há muita gente em casa e que também tenta ocupar o seu tempo livre. Portanto, em muitas famílias, uma das atividades é aquilo que se chama bater blocos, ou seja, fazer blocos para a revenda e para a sua autoconstrução. Embora também muitas das pessoas que estão em casa estão desempregadas e, portanto, não têm essa poupança para comprar o saco de cimento. Mas verificou-se, de facto, uma demanda significativa, mesmo em tempo de pandemia, em relação ao cimento. Muito bem, Fernando Lima, falamos do Covid, vamos mesmo para o Covid. O Presidente ontem dirigiu-se à nação, manteve todas aquelas medidas restritivas de 15 de janeiro, acrescentando mais algumas medidas cautelares. Viu-se aqui, Fernando Lima, que houve um esforço do governo para fazer o equilíbrio na economia. Claramente, o equilíbrio na economia e o equilíbrio na resposta a algumas interrogações. Por exemplo, claramente houve uma tentativa de explicar porque é que se mexia na educação, mas ao mesmo tempo, e porque é uma atividade uma medida de caráter muito temporário, apenas 30 dias. Numa parte das escolas ainda há
ainda há férias e, portanto, pensou-se que isto não ia ter grandes efeitos. Claro que e menos de 24 horas do anúncio presidencial já há protestos em relação ao setor. Aquelas escolas mais organizadas e que cumprem todos os protocolos sanitários estão a protestar porque se sentem prejudicadas, porque até hoje não têm nenhum caso de Covid nas suas... Como até o próprio presidente disse, foram 64 casos em todas absolutamente, as escolas, mas... o que mostra claramente que as infecções não é o centro de contaminação, não são as escolas. Não, e isto também prova, e é um argumento muito importante para aquele setor alarmista que sempre achou que as escolas deviam estar todas fechadas, que as crianças deviam estar todas confinadas e que não podiam ir à escola. Essas evidências provam que esses setores eram isso mesmo, setores alarmistas e mal informados, e porque exatamente têm opinião junto das cadeias de televisão, junto da informação e junto inclusivamente dos meios de poder, puderam manter as escolas fechadas durante tanto tempo. Embora também é preciso dizer, à medida dos 3 milhões e meio, não é? Sim. Portanto, o restabelecimento de saneamento básico e abastecimento de água nas escolas também foi muito, muito importante. Acompanhei esta semana que esse trabalho não está totalmente feito. São necessários novos financiamentos, mas espera-se que até março o trabalho fique concluído. Ou seja, como diz o ditado, há males que vêm por bem, e, portanto, isso significa que se corrigiram aspectos fundamentais nas escolas. Outra medida muito forte do maior impacto tem a ver com o recolher obrigatório na região do Grande Maputo. Fernando Lima, é esta região responsável por grande número de contaminações, por grande número de internamentos e por grande número de mortes. Mais uma vez, na minha análise, o Governo procurou responder equilibradamente à questão do endurecimento de medidas. O sul do Save tem 80% das infecções, embora há aquela teoria que aqui tem este número de infecções porque é onde se testa mais. Se nas províncias se testasse mais, descobrir-se-iam mais infectados. É uma teoria, mas o ponto é as pessoas, a grande maioria das pessoas testadas, não é porque vão voluntariamente à unidade sanitária, é porque sentem que qualquer coisa não está bem com a sua saúde, ou nas consultas nos postos sanitários, o médico ou o enfermeiro de serviço recomenda que a pessoa faça o teste, e isso, quer-me parecer a mim, é tão verdade na Matola, em Maputo ou em Pemba. Portanto, é relativa a esta teoria de maior testagem, menor testagem. Há outras teorias, nomeadamente sobre a mobilidade, e, portanto, que Maputo, ou a zona de Grande Maputo, onde se fez sentir esta medida do recolher obrigatório, é a zona de maior mobilidade social de Moçambique. Logo, os contágios acontecem muito mais facilmente. Portanto, o Governo procurou fazer o recolher obrigatório só nesta região, respondendo àquela crítica que tem vindo a aumentar, nomeadamente porquê que sujeitam Sofala, Zambésia, o Guru... Porquê que têm que ser penalizados por causa de Maputo? Porquê que eles têm que ser penalizados sobre Maputo? Então o Governo procurou dar esta resposta. Por outro lado, é preciso dizer outra coisa que também me parece importante e que não me parece de todo especulativa. Há números em crescendo, há números ainda em crescendo, mas também é verdade que a curva
das infecções, embora em crescendo, ela não vem a crescer com a mesma intensidade nas últimas 2 semanas. E por isso também, por um lado, se percebeu a expectativa do Governo de impor aquelas medidas a meio de janeiro e apenas por 20 dias, na expectativa que no princípio de fevereiro o quadro fosse diferente. Ora, o quadro é ligeiramente diferente, mas não é totalmente diferente, e assim como eu digo que a curva de crescimento está a abrandar, isso não significa que ela, mesmo mais lentamente, continue em crescendo nos próximos 2 meses. Logo, o Governo impôs estas medidas por um mês para exatamente, e em função da evolução da situação, daqui a 30 dias poder abrandar as medidas atuais ou amenizá-las. De qualquer forma, outras medidas, nomeadamente os horários do comércio, parecem muito acertadas, porque alargou a frequência, o horário de frequência dos espaços comerciais, o que significa que não é muito, mas pelo menos as pessoas têm mais tempo para ir a estes sítios, logo diminuir os ajuntamentos. Vamos dizer que são serviços mínimos em relação ao turismo e à restauração, de qualquer forma mantendo a autorização de funcionamento dos restaurantes, e que os restaurantes possam funcionar até às 20 horas. Não sei quem é que vai jantar até às 20, mas pelo menos digamos que o Governo tem um argumento a dizer que estava sensível à restauração. Há quem acha que este recolher obrigatório não é execuível, tendo em conta que este Grande Maputo, que é um centro de grande mobilidade, mas tem um setor de transportes muito complicado, que é um caos neste momento. Que as pessoas que trabalham nos centros comerciais, que trabalham nos restaurantes, não vão, e vivem na periferia da cidade de Maputo, pelo menos, não vão poder chegar às suas casas muito mais cedo. Como é que olha para este argumento? Eu vou dar uma resposta muito pouco convencional. Apesar da grande pressão que existe sobre os Mahindras, e a palavra Mahindra neste momento significa repressão. Não é preciso falar de cinzentinho, de azulinho, de polícia, basta dizer vem uma Mahindra, significa vem aí o Xamboco. Então, a implementação do recolher obrigatório depende da eficácia com que os Mahindras vão atuar na área de Grande Maputo. E se de facto houver orientações muito específicas e muito concretas sobre a polícia, não tenho a mínima dúvida que vai ser muito eficaz. Inclusivamente, e no lado negativo, tenho receio de que aquilo que deve funcionar para as pessoas que têm mesmo necessidade de trabalhar ou de estar fora de casa para além das 21, que o excesso de zelo por parte das autoridades que têm a responsabilidade de ter um efeito repressivo ou ter um efeito ou tentar fazer respeitar o recolher obrigatório, que não haja a compreensão para cartas, para credenciais ou qualquer tipo de documento que as pessoas que circulam depois das 21 terão necessariamente que ter. Portanto, há aqui um trabalho complementar que tem que ser feito, que é para as pessoas poderem circular com segurança e sem serem, portanto, penalizadas pelo facto, por um lado, por estarem a regressar às suas casas e fizeram o seu regresso a casa muito antes das 21 horas. Por outro lado, porque não obstante o recolher das 21, há pessoas que têm que trabalhar depois das 21 horas. Por exemplo, os aviões, os transportes interprovinciais, que certamente
não vão alterar os seus horários, porque é impossível fazer-se um trajeto de Sofala para Maputo e chegar-se antes das 21. Eu sei que há casos excepcionais em que há autocarros a chegar por volta das 19, mas grande parte dos autocarros, mesmo assim, porque há sempre problemas de imprevisibilidade nas estradas, muitas vezes não consegue chegar antes das 21 e assim, uma coisa é chegar-se ao terminal antes das 21 e depois as pessoas também têm que ir para casa e não estão a cometer nenhum crime porque procuram chegar à sua casa depois de uma viagem de longo curso. Portanto, é preciso aqui uma atividade pedagógica para evitar os excessos. Uma capacidade de análise de caso a caso. E novamente todo este debate, quanto a mim desnecessário, em relação aos confiscos das bebidas alcoólicas nas lojas e nos sítios informais de consumo e de venda de bebidas. Pouco tempo depois do presidente ter se dirigido à nação, surgiu alguns setores jurídicos, um debate, mas ainda confinado nas redes sociais, que argumentam de que não há espaço na lei de calamidades que foi usada agora para decretar um recolher obrigatório. E isto encontra espaço no estado de emergência ou no estádio de sítio. Como é que olha para este debate? Bem, essa foi a dúvida que imediatamente me assaltou. Sendo a questão do recolher obrigatório algo que tem a ver com as liberdades dos cidadãos, com a liberdade de movimento dos cidadãos, mesmo que seja num espaço restrito, ou seja, restrito à área de Grande Maputo, eu acho que não é através da lei das calamidades ou a lei que decreta o estado de calamidade nacional que é possível encontrar-se o respaldo legal para tal. Mas, com honestidade, devo reconhecer que não ouvi outras, um vasto leque de opiniões que pudesse contradizer esta minha opinião, e eu próprio não consultei exaustivamente a lei das calamidades para estar 100% seguro desta norma. De qualquer forma, é importante, isto não pode ser aceito com encolher de ombros, porque pode ter outro tipo de repercussões no país, nomeadamente nos locais onde há alteração de lei e ordem, e que estes atalhos legais poderão servir de pretexto para outras violações da legalidade. E nós sabemos como aqueles que detêm o poder e que têm capacidade de repressão gostam de pontapear a Constituição, sem estar a tentar mudar de assunto, mas tenho acompanhado aqui ao lado o debate se o antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, deve ou não respeitar a Constituição, e vejo com algum espanto que o secretário-geral do ANC acha que a Constituição não é uma lei sacrossanta, ou seja, não é algo que não se possa violar. Foi feita por pessoas, não é um santo. E, portanto, que é preciso compreender quem está a violar a Constituição. No fundo, a dizer que nem todos são iguais perante a lei fundamental, neste caso a Constituição. Falou um pouco da África do Sul, vamos mesmo por aí, olhando a questões das vacinas, que a África do Sul recebeu o seu primeiro lote esta semana, esta segunda-feira, é 1 milhão de doses. O objetivo é imunizar 1,2 milhões de pessoas, entre médicos, profissionais de saúde.
Ontem o presidente Nunes tocou um pouco neste assunto e disse que não avançou muito, mas disse que o seu governo não anuncia intenções, mas vai anunciar ações, dando indicações que Moçambique pode receber vacinas em breve. E também vimos a operadora sul-africana MTM que doou 25 milhões de dólares para comprar 7 milhões de doses e também vai beneficiar um pouco Moçambique. Só acrescento mais uma questão aí, Fernando Lima. Também não estamos a ver um movimento aqui privado nosso que contrariamente vemos quando chega a questões de campanha eleitoral em apoio ao partido governamental. Bem, isso tem-se verificado ao longo de toda a pandemia. E muitas vezes, e no meu entender, isto resulta muito do estado de pânico em que se encontra claramente uma parte da nossa classe que habitualmente toma este tipo de iniciativas. Ou seja, passado aquele momento em que era bonito estar na fotografia a passar o túnel ou a lavar as mãos ou a entregar o álcool gel, o problema neste momento é que essas famílias que tiravam as fotografias neste momento estão muito preocupadas nas instituições públicas e privadas a tentar cuidar dos seus que também estão infectados pelo Covid-19. Esta não é a explicação total, mas explica muito do pânico que vai pelo país inteiro, sobretudo, mais uma vez, por este setor ativo que tem capacidade de intervir nas redes sociais e nos órgãos de informação e que se sente muito atingido por aquilo que está a acontecer. De qualquer forma, também sabemos, e o Governo não tem andado mal nesse tipo de argumento, que o Governo não tem capacidade para comprar comercialmente vacinas para os 60% dos moçambicanos que são supostos de atingir a imunidade de grupo. Moçambique, tal como todos os países do mundo, vai ter que fazer termos de referência para as prioridades em relação às vacinas. E certamente que os profissionais de saúde serão um grupo-alvo. Ora, em Moçambique, esse grupo-alvo não é tão alargado. Resultado, o Governo pode sair bem na fotografia se adquirir comercialmente vacina, e se elas estiverem disponíveis, claro, vacinas para os profissionais de saúde, faz baixar a tensão no setor, aumenta a moral de um setor que está muito afetado em termos do seu moral, pelas condições em que estão a trabalhar e pela pressão que existe sobre si, mas sejamos realistas. Isto é apenas uma medida paliativa, uma vez que o Governo claramente não tem capacidade para fazer a imunização de grupo segundo os standards que estão definidos pelas autoridades internacionais de saúde. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar a carta-resposta de Iskandar Safa. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos agora comentar a carta de Iskandar Safa, o patrão da Privivese. Fernando Lima respondeu duro a uma queixa submetida pela PGR no Tribunal de Londres. Arrastou de forma direta o atual chefe de Estado, Filipe Nunes, assinalando que recebeu dinheiro para a sua campanha presidencial de 2014. Fernando Lima, o que é que isto pode estar a corresponder? É uma estratégia de provocar umas negociações extrajudiciais? Um recuo, por exemplo, da PGR? Bem, há sempre uma estratégia quando
quando se vai a tribunal. Mesmo num caso mais simples, os advogados estabelecem uma estratégia para os arguidos, para os réus, para as testemunhas, para os declarantes. Portanto, ninguém vai a tribunal tipo aconteça o que é vamos ver o que é que vai acontecer. E tal como dissemos a semana passada, neste caso, utilizando a linguagem futebolística, a melhor defesa é o ataque. De qualquer forma, as declarações valem o que valem. Por exemplo, é referido que o Sr. Jean Bostani encontrou o Presidente Nyusi no aeroporto de Paris. É ele que está a dizer. Não temos o contraditório exercido. Alguém em representação do Presidente Nyusi a dizer sim, é verdade que houve esse encontro, mas e houve esse encontro, e será que havia secretário a tirar notas desse encontro? Será que o assunto dos financiamentos foi discutido? Portanto, este tipo de declarações tem que ser sempre admitido e mencionado com as suas reservas. É um facto que existe este documento, é um facto que existem estas acusações, mas estas acusações não são tudo. Não é que tudo que o Sr. Safa diz é verdade. Aliás, basta olhar o equipamento que ele forneceu. Ele acha que foi tudo feito com a melhor das intenções e que este material faria o país ganhar milhões e milhões de dólares. Ora, todos os dias, nesta cidade, milhares de cidadãos passam ao lado de 24 barcos de pesca de atum, e nós não estamos a ver os benefícios desses barcos de atum. Ele acha no documento que aquele projeto foi sabotado pelo atual presidente porque tinha também outros interesses comerciais. A questão é a seguinte: se esses barcos fossem barcos fantásticos, será que o governo, por uma questão de querela política, manteria os barcos sem funcionar mais? E isto é porque temos evidências que o governo tentou desesperadamente pôr os barcos a funcionar, inclusivamente contratou tripulações para pôr os barcos a funcionar e atirou a toalha ao chão porque não conseguiu viabilidade na forma como pretendia explorar os barcos. E depois, para não argumentar com outras questões técnicas que foram explicadas na altura, nomeadamente as câmaras de frigoríficas dos barcos que não têm especificações para congelar o atum a muito baixas temperaturas, o que faz aumentar o valor comercial do atum para ser comercializado para mercados também muito especializados, como é o mercado japonês. Se as lanchas torpedeiras, que foram as lanchas rápidas que foram contratadas para a proteção da costa, fossem tão eficientes e tão efetivas, elas estariam hoje a ser largamente utilizadas na zona de Cabo Delgado, onde uma parte da atividade jihadista se faz junto à costa e por via marítima. Portanto, não são operações de alto mar, são exatamente operações junto à costa, onde supostamente estas lanchas têm capacidade de atuar. E muitas outras coisas, nomeadamente todas as dúvidas levantadas pela auditoria da Kroll. Por exemplo,
eu diria, e sem ser uma linguagem jurídica, que a resposta à sobrefaturação é uma resposta esfarrapada. Quer dizer, argumentar de que quem vende e quem compra fixa os preços e que é aleatório fazer-se a correspondência em relação a preços de material de equipamento semelhante é muito relativo e é controverso. Mas num determinado momento, e acho que isso tem a ver com o julgamento de Nova Iorque, foi afirmado que há trocas de mensagens e de correspondência para que se procurasse, se não me engano, junto de armadores portugueses e espanhóis, umas proformas para barcos, exatamente para entrar no processo administrativo, mas todo o negócio já tinha sido feito e os barcos estavam a ser feitos em França. Portanto, se não há intenção de burlar o cliente ou de fazer passar por um grande projeto algo que desde o início era uma grande burla, é uma grande interrogação. Portanto, todos estes aspectos contribuem para que as declarações do Sr. Safa tenham que ser recebidas com muitas reservas e mais. No fim de se ler o documento, eu fiquei convencido que isto era mais uma arma de arremesso político, nomeadamente tentar incriminar o atual Presidente da República e daí tirar dividendos, e estou a ir ao início desta pergunta, que é pode sim haver uma intenção de embaraçar a Procuradoria-Geral da República para que, dado que o processo envolve o Presidente da República, se desista da questão ou se encontre uma outra forma de desengajamento no processo. Aliás, como começou todo este debate sobre a questão de Londres. A Procuradoria foi muito aplaudida quando iniciou o processo, mas tudo azedou quando apareceu mencionado no processo o nome do Presidente Guebuza como pessoa relevante. Neste documento do Iskandar Safa, nota-se um esforço de afastar o Presidente Guebuza nesta planilha de pagamentos que é apresentado pela Privivest. O documento de Vesa diz, por exemplo, que Guebuza estava a par de todo o processo da construção das empresas, dos empréstimos aos dois bancos, a Credit Suisse e a VTB, mas em nenhum momento recebeu o dinheiro da Privivest. Isso está escrito. Está escrito taxativamente, mas também está escrito, e os defensores e aqueles que argumentam que o Presidente Guebuza não estava dentro deste projeto também não podem digamos, rir-se ou bater palmas completamente satisfeitos, uma vez que se diz que não recebeu dividendos, mas o seu filho recebeu. Claro que podemos argumentar bem, mas o filho do Presidente Guebuza é maior e vacinado e pode ter os seus negócios. Mas nós temos que cruzar notas, como do próprio depoimento de Jean Boustany, que mais uma vez aparece neste documento como o grande aliado do Sr. Iskandar Safa. Ele disse que foi o filho do Presidente Guebuza foi indicado pelo próprio Presidente. Ele foi, inclusive, empregue numa das empresas
uma das empresas de Iskandar Safa. O facto de ele ter sido empregue não é porque o senhor Ndambi Guebuza precisava de emprego, mas era exatamente para facilitar todo este processo das aquisições que estava a ser feito pela Privinvest, e, portanto, há muito de admissão do envolvimento do presidente Guebuza, algo que os seus defensores em Maputo tentam denodadamente argumentar que procurem, nunca vão encontrar uma assinatura do presidente Guebuza. Mas a questão é muito simples. Independentemente de haver ou não assinatura do presidente Guebuza, inclusive conhecendo a personalidade do ministro Chang, não é difícil de se poder afirmar perentoriamente que o ministro Chang nunca poderia ter assinado nada que não fosse do conhecimento e que não tivesse autorização do presidente Guebuza. E também o presidente Guebuza, segundo o mesmo documento, sabia que estavam a ser feitos pagamentos que eles chamam de... Exatamente. Portanto, o documento faz questão em dizer não foram feitos pagamentos ao presidente Guebuza, mas em tudo o resto, sim. O senhor Jean Bustani encontrou-se várias vezes com o presidente Guebuza. O presidente Guebuza estava a par de todo o projeto. O presidente Guebuza estava a par dos pagamentos que eram feitos aos seus funcionários. E não é preciso ir muito longe. Então, um Estado é sério quando o seu chefe de segurança e o seu adjunto constituem uma empresa com a Privinvest para fazer investimentos em Moçambique. Quer dizer, que serviços secretos nós temos em que o topo dos serviços secretos está envolvido com uma empresa que fazia negócios com o Estado de Moçambique. Independentemente de a lei prever ou não prever, é o tipo de questionamento que em qualquer latitude seria sempre ou será sempre questionado, que os serviços secretos têm funcionários superiores que estão envolvidos neste tipo de negócios. Em defesa de Ndambi Guebuza, há rasgados elogios como um grande empresário muito bem conectado em África, também incluindo o Teófilo Nhangumela e Bruno Langa, que eram descritos também como consultores, foram pagos como tal, não havendo por isso suborno. Em todo documento, o Iskandar Safa não aceita que subornou, aceita que deu dinheiro, pagou como consultor, já eram investimentos futuros. E isto está claramente nesta linha antiga de defesa do próprio Nhangumela, do próprio Bruno Langa, de que apenas agiram como consultores. Sim, aí não há nada de novo. Esta foi a linha de argumentação também de Jean Bustani em Nova Iorque, com uma nuance interessante. Quando ele faz revelações de algumas das conversas que tinha com Iskandar Safa, claramente a ideia de Iskandar Safa é que era preciso, digamos, lubrificar, fazer negócios em África, e em algum momento há esse tipo de expressão, fazer negócios em África e no Líbano implica este tipo de lubrificações, de oleamento das estruturas governamentais, e, portanto, os tais investimentos não eram de todo investimentos, eram mais facilitações de determinados expedientes. Mas o facto de uma pessoa ser secretário ou assessor do Presidente da República não faz necessariamente desta pessoa um grande empresário ou uma pessoa com um grande potencial para ser um empresário. Ora, se nós olharmos
o perfil de uma parte das pessoas que receberam estes montantes para fazer investimentos, qual é o traço de união entre todos? O facto de pertencerem à equipa de colaboradores do presidente Guembuza, o que é uma grande coincidência. Portanto, das duas uma, ou o senhor Iskandar Safa é um ingênuo, ou de facto ele tem talentos extraordinários e descobriu em Moçambique pessoas que estavam muito mal aproveitadas e que deveriam estar no ramo dos negócios e não a servir no gabinete do Presidente da República. Ele é relativamente também neste documento contundente a figuras como Neusa Matos, a figuras também como Isaltina Lucas, mas são duas das figuras que foram poupadas para a Procuradoria-Geral da República e argumenta-se nos corredores jurídicos de que foi por terem recuperado com a PGR. Mas em Moçambique, Fernando Lima, não temos essa figura chamada delação premiada, que tu tens também no Brasil. E também volta a citar Isaltino Lucas como também fosse das simpatias do atual governo, porque mais tarde foi assessora do Primeiro-Ministro. Não, Francisco, ainda bem que falas da figura da delação premiada, e só o facto de os três funcionários do Credit Suisse se terem declarado culpados no Tribunal de Nova Iorque, portanto, exatamente para beneficiarem da delação premiada, mostra que eles não estavam a agir com os procedimentos corretos enquanto funcionários superiores do Credit Suisse. Indo para a questão mais concreta de outras pessoas arroladas, nomeadamente determinadas pessoas terem sido arroladas, como Isaltina Lucas e Neusa Matos. Se olhar, embora isto vale o que vale e pode ser uma teoria de conspiração, mas uma parte do documento parece ter sido feito em concertação com algum escritório de advogados em Maputo. Pela natureza da informação que foi recolhida em Moçambique e que não está necessariamente no Google ou na internet, e, por outro lado, por parecer, e vale o que vale a minha declaração, mas é a minha percepção, há claramente este intuito de tentar prejudicar Neusa Matos ou, por exemplo, Osório Lucas. Até agora eu não vi ou não há evidências em relação a esta agência marítima que se pretendia, ou seja, não foram fornecidos pormenores. Então, a minha percepção é que em algum momento Osório Lucas se tornou uma pessoa incómoda para a Privinvest, porque digamos que é inconsequente a menção do seu nome, porque não há nenhuma atribuição de montantes, de contas bancárias, de compra de bens materiais. Mas é a segunda vez que se faz a referência à tal agência marítima, a uma determinada instituição na área portuária. O mesmo acontece com Neusa Matos, em que aparentemente, e isto já foi corroborado também pela Procuradoria-Geral da República, os dinheiros foram depositados na conta de Neusa Matos porque Renato Matus estava a comprar um apartamento da sua colega E é normal, antes de venderes um bem, publicitares entre os teus próximos. Sim. Então, quer-me parecer que isto parece, digamos, uma revanche local, digamos, centrada em Maputo, não no Abu Dhabi, contra determinadas pessoas que
contra quem aparentemente existe qualquer sentimento mais negativo. E vamos só para fechar este assunto, o último comentário, o facto também do documento do escândalo Fafa explorar este facto de Isaltina Lucas também cair nas simpatias, nas graças do atual governo e também ter sido assessora do primeiro-ministro. Não só Isaltina Lucas tenta-se arrastar o ministro Malayan quando recrutou Andrew Pearce para negociar as obrigações da Ematum. Tenta-se envolver o general Lagos Lidimo porque escreveu uma carta de intenções a dizer que a MAM contavam com a MAM no projeto securitário. Portanto, isto são argumentos, não são argumentos de peso, mas são argumentos para dizer que mesmo o atual governo liderado pelo presidente Nyusi acreditava muito no projeto, mas que depois o abandonou. E, Francisco, aqui mais uma vez temos que voltar atrás. É verdade, sim, que a Frelimo nem sempre teve a posição que tem hoje, que é de se distanciar daqueles que estiveram envolvidos. Ou seja, o que determinou este volte-face, e podemos lhe chamar um volte-face, foi a detenção de Manuel Chang, e a partir daí o processo da PGR avançou e deixou, e certamente que haveria outras coisas que teriam acontecido de forma célere. Mas, vejamos, anteriormente houve muitas reticências para que a Assembleia da República investigasse a questão e produzisse um relatório. Houve muitas resistências a que se fizesse uma auditoria independente que foi feita pela Kroll e isto também aparece como argumento de Safa. A própria Assembleia, ao aprovar a Conta Geral do Estado, incorporou as dívidas, tornando-as legais. As dívidas, tornando-as legais, o que depois entra em contradição, inclusive com o parecer do Conselho Constitucional em relação que ela às acha que devia garantias. ser dirimido um tribunal administrativo, mostrando claramente que é o tal escritor aqui é Maputo que anda atrás dele. Exato. O Safa não é conhecedor de todas essas dinâmicas. Vamos fechar, Fernando Lima, com o nosso último tema, tem a ver com, vamos para Palma, vamos para Cabo Delgado. Um Eldorado, Fernando Lima, que agora está em desespero, com um custo de vida a atingir níveis históricos. Mas esta semana, militares via Pundanhar escoltaram 14 veículos de mantimentos para abastecer aquela vila. Fernando Lima mostra também que a situação está complicada. E só para acrescentar, parece-me também que já não temos muitas informações sobre a própria guerra, o decurso da guerra em Cabo Delgado. Nas redes sociais já não abundam muito aqueles ataques espetaculares que eram atribuídos aos jihadistas. Isso pode também mostrar que estão na defensiva, Fernando. Eventualmente, ou seja, não é possível, dada a situação no terreno, não é possível fazerem-se declarações perentórias. De qualquer forma, e tendo em consideração que a Total está no terreno e a parte interessada em toda a situação de segurança, não há qualquer evidência da deterioração da situação de segurança. Mas o facto de haver uma coluna militar escoltando um comboio de mantimentos significa que, por um lado, há capacidade por parte dos militares para fazerem este comboio e que não há capacidade das forças opositoras em conseguir travar este comboio. Este comboio. Por exemplo, por oposição,
ao avanço das tropas moçambicanas sobre Mocimboa da Praia. Portanto, é preciso analisar sempre em que contexto ocorrem estas questões e, claramente, se houve um comboio que passou de Nangade para Palma, significa que houve um reforço das condições de segurança e que a outra parte não tinha capacidade para se opor, o que, por exemplo, pode consubstanciar informações ainda não confirmadas de que há um reforço de meios nas Forças Armadas de Moçambique. Por outro lado, em relação à própria situação da vila de Palma, Palma não necessita apenas ou não tem apenas abastecimento por via terrestre, também recebem apoio da linha de navegação estabelecida entre Pemba e Afungi e que é da inteira responsabilidade da Total, e no passado a Total já fez abastecimentos, nomeadamente para os bancos, para as companhias de telefonia móvel. O que se diz também que a agudização da situação teve também a ver com o facto de, na fronteira Tanzânia, alguns comerciantes que iam buscar produtos naquele país terem sido travados ali na zona de fronteira. Não só os comerciantes foram travados, como aparentemente os movimentos, a Zona Franca, que era a fronteira entre a Tanzânia e Moçambique, parece que tem mais restrições neste momento, o que leva a indagar se essas restrições são apenas para os comerciantes ou se aplicam a todos os movimentos, nomeadamente em relação aos jihadistas que faziam um movimento constante entre a Tanzânia e Moçambique, utilizando o facto de a zona de fronteira ser uma zona muito, muito porosa. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde olhamos para este reforço das restrições Covid-19 feitas pelo governo. Comentamos a carta-resposta de Skandar Sava enviada ao Tribunal de Londres. Fomos a Palma e fechamos também com o Covid-19. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos e Leco Vilancurso encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 8 dias.